Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo no confinamento, na quarentena? Bem, enfim gente, hoje eu fecho aqui os conteúdos referentes à geografia do primeiro ano, toda a parte aí que nós estamos estudando, que é geologia e geomorfologia do planeta Terra e do Brasil, e fecho aí discutindo duas coisas, os recursos minerais brasileiros e depois alguns problemas com relação à geologia, meio ambiente e as tragédias que volta e meia nós temos aí no país, principalmente com os deslocamentos, com os desmoronamentos, desabamentos, enfim, com todas aquelas tragédias que a gente conhece, principalmente em encostas no Brasil, que é talvez um dos acidentes aí mais comuns, tá bom? Bem, para isso eu peço que vocês abram lá a apostila de vocês, né, na página 35, capítulo 5, certo? No qual a gente começa aí a aula discutindo sobre recursos minerais do Brasil. Gente, eu dispus aqui de uma forma, né, no sentido de estar trabalhando com as principais áreas de mineração, né, e no final um resumo de outras áreas de mineração e o que a gente explora aí no Brasil. O Brasil é um país rico em minérios metálicos e minérios não metálicos, certo? Então, minérios metálicos são aqueles, como a gente já está ouvindo o nome, eu posso fazer uma liga. Ferro, bauxita, ouro, prata, todos eles eu posso fazer uma liga, tá bom? Os não metálicos, geralmente são as pedras preciosas, ou então material para construção civil, então granitos, mármores. O Brasil é rico nos dois casos, certo? Claro que aqui nós vamos estar destacando principalmente os produtos de ordem mineral. Então os minérios, aliás, de ordem mineral, tudo isso aí, né? Mas de ordem metálica, tá bom? Desculpa a falha. Ou seja, os minérios metálicos, aqueles que eu faço uma liga, que está relacionado inclusive com a produção industrial, tá bom? Então, destacando que o Brasil possui aí 3 minérios nesse sentido, que nós somos grandes exportadores e que nós temos em grande quantidade no território. Minérios de ferro, manganês e alumínio, tá bom? Então, manganês com ferro, a gente produz aço, a bauxita, a gente extrai daí o alumínio, tá bom? Então, vamos lá, gente, a primeira área aí de mineração fica no estado de Minas Gerais, é o chamado quadrilátero ferrífero, tá? Ele é responsável, gente, por 75% da produção de minério de ferro no Brasil. Então ele vai atender principalmente o mercado interno, certo? É uma área de extração já bastante antiga, nós realizamos isso há pelo menos aí 60 anos, desde a década de 40 mais, né? Então 70 anos. E fica localizado principalmente essa área ali na Grande BH. Então pega um quadrado, tá bom? Em que eu tenho como pontas aí Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas do Campo. A gente vai ver isso aí mais adiante, né? A cidade de Itabira, certo? É onde nós temos o chamado itabirito, que é o minério de ferro mais puro que nós temos aí no planeta. Então, para você ter uma ideia da riqueza dessa área, tá? É uma região que foi estruturada, certo? Pela Companhia Vale do Rio Doce, né? E que conta, gente, com terminais ferroviários, conta com uma mineração industrial e conta também com uma série de siderúrgicas no entorno. Então, parte desse ferro fica lá na região, no chamado Vale do Aço, onde sofre a transformação de minério de ferro para aço, tá bom? Então, por exemplo, a Belgo Mineira, sua sede é lá, tá bom? Bem, esse ferro ele vai ser escoado principalmente para as outras regiões do Brasil através do terminal de Tubarão, lá na cidade de Vitória, e pela estrada de ferro Minas-Vitória-Minas, tá? Então você vai ter ali o escoamento desse minério através dessa estrada de ferro e embarcado lá em Vitória. Grande parte desse minério de ferro vem para onde, gente? Vem para São Paulo, é desembarcado no Porto de Santos, certo? Vai para Cubatão, onde sofre uma transformação e aí sobe para as áreas industriais em São Paulo. Outra parte desse minério de ferro também escoa
pela ferrovia que liga ali o quadrilátero ferrífero à Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagens. Então, olha só, quadrilátero ferrífero está aqui, né, o conjunto de cidades, a área em que nós temos essa produção mineral importante, em Minas Gerais, na região da Grande BH, e uma imagem aqui de uma mina de extração. Então, se trabalha aqui não com minas fechadas, elas são minas abertas, feitas em degrau, e nós temos aqui uma produção em escala industrial, certo? Então, nós estamos falando aqui de grandes quantidades de minério de ferro extraídas de forma industrial, com maquinário pesado, e é um setor importante para a economia brasileira, certo? É bom lembrar também que é nessa região que fica Mariana e Brumadinho, ou seja, nessa região aqui que houveram aqueles 2 acidentes aí que chocaram o Brasil. Bem, a outra área de mineração, gente, ela fica mais ao norte do Brasil, tá? Fica numa serra, na Serra de Carajás. Essa área de mineração, na verdade, é uma província mineral que fica ali no sul do Pará e parte do estado do Maranhão, tá? E que foi, né, viabilizado pelo regime militar ali nos anos 70. Então, ele foi descoberto essa área em 67, nos anos 70, então, foi viabilizado a sua exploração, feito um complexo ali de extração. Ela é rica em vários minérios, ferro, alumínio e manganês, que são extraídos, o principal produto de lá extraído, mas também tem ouro, cobre, níquel, estanho. Então é uma província mineral aí bastante rica. Um pool de empresas é que explora essa região. Então nós temos, comandado pela Companhia do Vale do Rio Doce, hoje a gente só chama de Vale, né? A Alcoa, Billiton Shell, tá bom? Mitsui Steel, Nalco, são empresas associadas que exploram e fazem também o refino de parte desse mineral extraído. Então lá você conta tanto com uma estrutura siderúrgica como também com a estrutura de produção de alumínio, que é por eletrólise. Por isso, gente, que se fez o chamado Projeto Carajás, certo? Então você vai ter uma estrada de ferro que foi construída para escoar parte dessa produção, que em grande parte vai para o exterior, tá bom? Foi construída uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Tucuruí, porque a bauxita, da bauxita nós extraímos o alumínio e essa extração é feita por eletrólise, certo? Um terminal portuário, que é a Ponta da Madeira, em Itaqui, no Maranhão, certo? Que dá aí o escoamento dessa produção. Então é um complexo hoje, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, onde é que fica, né? Serra de Carajás. Então aqui, ó, Serra de Carajás, tá bom? Aí você tem a represa de Tucuruí, a estrada de ferro, né? Que vai até São Luís, região ali de Itaqui, Ponta da Madeira, tá bom? Aliás, o terminal, né, de Ponta da Madeira, a estrada de ferro e aqui a grande província mineral, da onde a gente extrai aí principalmente bauxita, que a gente produz daí alumínio, ferro, manganês, tá? Então aqui algumas imagens, também se trabalha com mina a céu aberto, tá bom? A Ponta da Madeira, que é onde nós temos o escoamento dessa produção, lá no Maranhão, e aqui uma área siderúrgica no sul do Pará, certo? Onde parte desse material ele é transformado, né? Em chapas de alumínio ou então em aço, certo? Bem, nós temos outras áreas de produção, que geralmente são áreas secundárias. Eu vou falar de 2 delas aqui, tá bom? Então, a primeira é o maciço do Urucum. Essas áreas são secundárias, gente, porque elas não são a área principal de extração. Elas funcionam, na verdade, como uma extração de apoio a essas 2 áreas principais, essas 2 províncias principais, tá? O maciço do Urucum fica lá na região de Corumbá, Mato Grosso do Sul, então numa área delicada, que é o Pantanal Mato Grossense, e da onde nós retiramos grande quantidade de manganês, tá? Esse manganês, certo? Ele vai justamente abastecer aquilo que o quadrilátero ferrífero de repente não consegue produzir, nem a Serra do Navio, que fica no Amapá e que está sendo aos poucos desativado essa mina. Então é uma espécie de mina vagalume. Diminuiu lá a quantidade de manganês em Belo Horizonte,
entra em ação o maciço do Urucum, né? Repôs lá o que precisava para produzir aço, para de funcionar. Tá? É escoado através de uma ferrovia, então a Ferrovia Federal, a Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, conhecida também como Estrada da Morte, tá? Ferrovia da Morte, que leva esse minério até São Paulo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui umas imagens para vocês, estão aqui, ó, bonitinho. Essa aqui é a região do maciço do Urucum, então uma região ali de Chapadas, Brasil Central, muito bonita. E aqui uma imagem das áreas de mineração, mais uma vez, né, mineração ao ar livre, tá? Feito na forma de degraus. A outra área de extração, gente, também de apoio é o Vale do Trombetas. Essa aqui é uma região bastante delicada, tá? Ela explora bauxita, então a gente extrai daqui o alumínio, fica na serra desse nome aí difícil, Oriximiná, tá? No Vale do Rio Trombetas, e é uma região com uma série de problemas, certo? Vou até mostrar depois aqui para vocês. É feito extração e isso é beneficiado depois lá em... isso é beneficiado, deixa eu ver, aqui, ó, tá? Lá em Barcarena, lá no Pará. Tá? Então se extrai lá do Vale do Trombetas e isso é carregado em navios e vai até a Grande Belém, tá? Onde você tem então o processamento dessa bauxita sendo transformada em alumínio. Então aqui, ó, algumas imagens a respeito dessa área de extração. Então aqui a localização, né, gente? Fica aqui, ó, margem esquerda do Rio Amazonas, a área de extração nessa serra. Aqui você tem um terminal, a vila operária, bonitinha, mas os problemas que essa extração causa são muito graves. Primeiro, fora das áreas, né, dos acampamentos da mineradora, você tem áreas de extrema pobreza que se formam em torno dessa área de mineração. E um impacto ambiental terrível. Isso aqui é uma das consequências da mineração de bauxita nessa região do Vale do Rio Trombetas, tá? Bem, outras áreas de mineração, tá, gente? Então aqui, ó, outras áreas produtoras. Nós vamos ter manganês na Serra do Navio, fica lá no Amapá, tá? Estanho, principalmente de aluvião, ou seja, extraído, tá bom? Do rio, na forma de cassiterita, lá em Rondônia. É bom lembrar que estanho é usado principalmente para solda, né? E para também compor fios elétricos. Cobre na região de Caraíbas, na Bahia. Chumbo, tá? Aqui na região de Adrianópolis, que foi quase toda ela desativada, tá bom? E Macaúba, lá na Bahia. O chumbo, para quem não sabe, região de Adrianópolis, onde se extraía o chumbo, fica aqui na fronteira entre São Paulo e o estado do Paraná. Se você pega ali a área de Balsa Nova, antiga estrada São Paulo-Curitiba, a cidade de Adrianópolis fica ali na fronteira com São Paulo, tá? Cromo no Amapá e na Bahia, nós somos grandes produtores de cromo, zinco em Minas Gerais, né? E aí, carvão mineral que nós temos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são as principais áreas produtoras, e esse carvão ele é destinado não para siderúrgica, tá bom? Ele é direcionado principalmente para termoelétricas. Por último, né? Merece também aqui o xisto pirobituminoso, cujo nome é folhelho pirobituminoso, produzido ali em São Mateus do Sul. Então são as principais riquezas que nós temos aí no Brasil em termos de minérios. Lembrando que todos esses aqui são minérios metálicos, os dois últimos, né, gente, são na verdade hidrocarbonetos retirados de bacias sedimentares, né, para geração de energia. Bem, para a gente fechar o nosso conteúdo, gente, deixa eu comentar um pouquinho para vocês os chamados movimentos de massa. Então eu peço que vocês vão ali agora para o capítulo 6 da apostila, abram na página 60, onde a gente vai discutir um pouquinho o que são esses movimentos de massa. O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem vulcão, mas ele tem acidentes provocados aí por conta da sua conformação de relevo. E esses acidentes estão muito relacionados com o período de chuva e as encostas no Brasil. Então nós temos um problema que são a ocupação irregular das encostas, e essa ocupação irregular muitas vezes acaba provocando alguns acidentes, levando à morte de pessoas
ou da infraestrutura, por exemplo, as estradas, né, que atravessam às vezes áreas movimentadas de montanhas, volta e meia tem quedas de barreiras. E isso tudo nós chamamos de movimentos de massa. Eu vou aqui destacar 4 importantes para vocês, tá bom, gente? Primeiro que vocês têm na apostila é o rolamento. Rolamento é simples de entender, são pedaços, né, da minha manta rochosa, certo? Que pode justamente cair, que pode justamente se desprender da massa principal e cair morro abaixo. Pode ser na forma aqui de uma rocha exposta, né? Ou pode ser um bloco rochoso que está num conjunto aqui, ó, né, sustentado por lama, por terra. E quando eu tenho a lavagem desse material aqui na forma de solo, eu posso ter o rolamento desses blocos. Então aqui, ó, uma imagenzinha para vocês entenderem o que é um rolamento. Isso aqui é um acidente em Vitória. Olha o tamanho do bloco, olha o tamanho da casa e das pessoas do lado. Então é complicado, por isso que algumas áreas não devem ser ocupadas, tá? Outra forma que nós temos, gente, são os chamados tombamentos. Eles são frequentes aqui, ó, principalmente nas estradas. Às vezes se faz um corte muito íngreme, certo? Do morro para passar a estrada do lado, e aí você pode ter o risco justamente dessa sequência, né? Então, através da chuva e da erosão, eu tenho aí, ó, um processo de partição desses meus blocos e aí a queda na beira da estrada, tá? Vamos aí dar mais uma olhada, outro movimento de massa, esse que é o mais comum no Brasil, chamados escorregamentos. Eles são bastante, né, comuns aí, principalmente nas áreas de serra. Então faz uma cuia, aqui ó, tá? E aí eu tenho um desprendimento geral, certo? Dessa manta, desse pedaço aqui com terra, bloco, rocha, e que daí desce morro abaixo, que são justamente os escorregamentos, também chamados de desabamentos, né? Então aqui a gente tem um exemplo, certo? Com relação a esses desabamentos. E por último, nós temos aí um movimento que não está na apostila. Na verdade, a apostila de vocês, eu peço até que faça uma correção, porque escoamento é um pouco estranho, tá, gente? Na verdade, aquele último item, escoamentos, ele está mais para desabamento e algum tipo de escorregamento. Então, o que faltou aí é o chamado rastejamento. Então, o meu solo pode se movimentar, tá bom? Por estar empapado, por não ter proteção vegetal, ele começa a se movimentar, a gente chama de rastejamento. Vocês conhecem isso bem, olha aqui, ó. Vê se isso aqui não é paisagem comum que a gente não tem aí no interior, né? Principalmente ali Santa Catarina, Paraná, mas principalmente Santa Catarina, litoral catarinense, região de Blumenau, né? Joinville, Jaraguá do Sul, é comum você ter esse tipo aqui de fenômeno acontecendo. Ele não é um acidente como o primeiro caso aqui em cima, tá? Mas olha só, a minha encosta vai se movimentando, tá bom? Bem, gente, com isso nós fechamos aí o conteúdo da apostila 2 de vocês, do segundo bimestre, certo? Espero que vocês estejam fazendo os exercícios à medida que eu vou postando os PDFs dessas aulas, estudando, né? E não esqueçam de fazer semanalmente lá as atividades de vocês lá na plataforma do Classroom, tá bom? Gente, um abraço e espero em breve ver todos, né? Todo mundo bem e a gente poder voltar a ter aula presencial. Até mais!